Caríssimos alunos, é com imensa alegria que eu venho aqui apresentar esse nosso primeiro vídeo sobre o concurso do Ministério Público do Trabalho, esse primeiro vídeo que nós temos dentro desse curso das questões comentadas de primeira fase, junto com o material de segunda fase. Serão 8 vídeos, 8 semanas. O material todo vocês já receberam, tanto o material de primeira fase como o material de segunda fase. E nesses vídeos aqui, eu não quero essencialmente trazer conteúdo jurídico a vocês. Eu quero simplesmente chamar a atenção de vocês para alguns pontos relevantes que nós temos dentro do leque amplo de disciplinas que a prova do Ministério Público do Trabalho nos traz. Tá? Então, no primeiro ponto, nesse primeiro vídeo, o que eu quero discutir com vocês é, primeiro, apresentar o panorama atual do concurso trabalhista ou dos concursos trabalhistas. Eu sei que eu tenho N alunos que querem apenas magistratura, N alunos que querem apenas MPT. Os que querem apenas MPT provavelmente estão assistindo esse vídeo. E aqueles que querem passar no concurso trabalhista, independente de magistratura, independente de MP, também provavelmente assistirão esse vídeo, o que eu acho bastante interessante, eu acho bastante proveitoso. O que eu quero chamar a atenção de vocês, o que eu quero alertar vocês, ou para o que eu quero alertar vocês é o seguinte: concurso para juiz do trabalho. Atualmente, nós temos um cenário em que não teremos concurso, provavelmente nos próximos 2 ou 3 anos, ok? A Justiça do Trabalho encontra-se hoje com um quadro de reservas grande de juízes aprovados no concurso nacional. Possivelmente não haverá nomeação no ano de 2020, porque a Justiça do Trabalho perde um aporte orçamentário do Executivo que foi feito nos anos de 17, 18 e 19, 2020 não tem. 2021 o orçamento volta a se regularizar, e a partir do momento que esse orçamento volta a se regularizar, no ano de 2021, provavelmente haverá um fomento maior de concursos ou discussões a respeito da possível existência de concurso da magistratura do trabalho e também no Ministério Público do Trabalho. Esse panorama é um panorama bastante subjetivo, é um panorama bastante amplo. Nós temos várias variantes a considerar aqui. Tá? Nós temos o fim do auxílio moradia, o que pode impulsionar ainda algumas aposentadorias. Nós temos um quantitativo grande de juízes em todos os tribunais recebendo abono de permanência. Nós temos a PEC 6, que é a reforma da Previdência, em vias de ser aprovada, vai para votação agora em segundo turno na Câmara dos Deputados, provavelmente não se mudará nada. No Senado provavelmente também não se mudará nada. E nós teremos aí então um panorama melhor do que será. Teremos muitas aposentadorias, poucas aposentadorias, e aí são fatores, são questões que devem ser consideradas para que consigamos mapear o futuro do concurso trabalhista, o futuro do concurso para juiz do trabalho e do concurso para procurador do trabalho. MPT, concurso foi autorizado, sai o edital esse ano, isso não tem o que discutir, isso é certo. Mas na Justiça do Trabalho ainda vivemos nessa zona de incerteza, nessa zona em que aguardamos a nomeação dos candidatos aprovados, nessa zona em que aguardamos dotações orçamentárias, em que aguardamos aposentadorias, enfim. Vagas nós temos, tá? O que nós não temos, vulgarmente falando, obviamente, é dinheiro para nomear. É isso que falta para que haja nomeação para juízes do trabalho, nomeação de juízes do trabalho, nomeação de membros do Ministério Público do Trabalho. Mas MPT me parece que tem algumas vagas aí surgindo que não deixarão, ou que não deixaram já rastro orçamentário, rastro financeiro, ou que deixaram lastro para nomeação. E assim haverá essas nomeações, e aí possivelmente algumas nomeações virão ano que vem com os aprovados no concurso ou no ano de 2021. O que na verdade nós temos que observar aqui, galera, é o seguinte: o concurseiro, melhor dizendo, trabalhista, desculpem a expressão, mas é um concurseiro via de regra mal acostumado, é um concurseiro via de regra que estava sempre acostumado aí com 5, 6, 7 concursos de membro no ano, MPT de 2 em 2 anos, magistratura 3, 4, 5 anos, que tivemos até 7 concursos na minha época de concurseiro, por exemplo. Porém, hoje voltamos a um cenário, a um estágio, né, que nos equiparamos aí ao MPF e à Justiça Federal.
Ah, então vou mudar de área, Alexandre, vou para a Justiça Federal, vou para o MPF e tal. Pessoal, o panorama lá não é diferente do nosso. Os concursos são bem espaçados, tá? Com o fim do concurso nacional, ou melhor dizendo, com a facultatividade que os tribunais terão agora para nomear seus próprios candidatos, nós temos aí um panorama que se mostra bastante favorável à volta dos concursos nacionais. Grandes tribunais vão querer fazer seus próprios concursos. Nós temos 24 tribunais do trabalho e temos apenas 5 tribunais regionais federais. Então, mudar de área é começar do início para entrar na mesma fila que eu já entrei. Isso aqui, se eu já estou no curso da caminhada mudando de área, eu vou voltar lá para o início da minha caminhada, lá para o final da fila, e o panorama de existência ou de concurso ou de abertura de edital para essas outras carreiras de magistratura federal e de MPF não é diferente desse panorama que nós temos na Justiça do Trabalho. Ah, então eu vou migrar para procuradorias, para a AGU. Olha, de fato, são concursos que nós temos bastante vagas, que nós temos vários editais saindo e que apresentam uma certa convergência com o edital da magistratura do trabalho. Eu acho que fazer prova, manter o ritmo de prova é sempre fundamental. Mas o que o concurseiro deve analisar, o que você deve analisar quando você faz prova de concurso é: qual é a minha vocação? É ganhar bem ou é trabalhar bem? É me sentir vocacionado, me sentir feliz dentro daquilo que eu estou fazendo? Eu, Alexandre, não seria feliz, por exemplo, tendo um cartório me rendendo uma fortuna todo mês. Por quê? Porque não é essa atividade que eu quero, não é essa atividade que eu gosto. Eu optei por ser juiz do trabalho, eu optei por seguir a carreira trabalhista porque eu realmente gosto. Então, verifiquem isso, essa subjetividade que há dentro de vocês. Qual é a minha vocação? O que eu quero? Eu serei feliz em outra área simplesmente por ter vitaliciedade, estabilidade, por ganhar bem? Ou eu quero ganhar bem passando praticamente o resto da minha vida fazendo o que eu gosto de fazer? São fatores que vocês devem avaliar, tá? E eu quero, de certo modo, lhes tranquilizar por uma questão histórica também que a Justiça do Trabalho viveu ao longo dos anos. Vejam que em 99 havia ameaça forte de extinção, de fim da Justiça do Trabalho com o governo FHC, junção do TST com o STJ, caminhava-se nesse sentido. Em 2004 veio a emenda 45 com a sensível ampliação de competência da Justiça do Trabalho. Né? Então, isso deve ser observado também para nos demonstrar que os ciclos são cíclicos, como o próprio nome sugere. Por quê? Porque ora tá bom, ora tá ruim. Hoje fala-se em enxugamento de competência da Justiça do Trabalho, temos as novas fronteiras do direito do trabalho, possível surgimento da carteira verde e amarela, deslocamento de competência, enfim. Temos várias questões nesse sentido. Mas, paralelamente, nós temos projetos também visando a ampliação da competência da Justiça do Trabalho. Temos projetos para a Justiça do Trabalho julgar crimes contra a organização do trabalho. Temos projeto de emenda constitucional para que a Justiça do Trabalho julgue as contratações irregulares dos servidores públicos, a revelia da ADI 33956, que fala que as contratações irregulares seguem a ordem ou a linha de um procedimento ou de um regime jurídico de natureza administrativa que afastaria a competência da Justiça do Trabalho. Então, o panorama é esse. A pergunta que eu faço a vocês é: processo trabalhista vai acabar? O direito do trabalho vai acabar? O direito coletivo do trabalho, individual do trabalho, o processo do trabalho vai acabar? Notadamente, a resposta é não, não vai acabar. Vivemos hoje um estágio de crise, eu não diria nem de enfraquecimento, mas um estágio em que institucionalmente a Justiça do Trabalho briga para se manter e briga também por posição, porque nós temos um projeto ou vários projetos visando a ampliação da competência da Justiça do Trabalho. Mas o cenário político não nos favorece. Então, talvez nesses 4 anos nós tenhamos aí algumas pautas que venham a prejudicar, mas fujam dessa ideia de extinção da Justiça do Trabalho, de fim do direito do trabalho. Isso evidentemente não vai acontecer. O que precisa acontecer na Justiça do Trabalho é uma releitura das relações de trabalho para conseguir se mapear essas novas fronteiras que o direito do trabalho, pela sua dinamicidade, vem nos impondo, e para avaliar qual vai ser o perfil da Justiça do Trabalho frente a essas novas fronteiras, assumindo a competência para julgamento dessas questões. Ok? Então, nesse
nosso primeiro encontro, nesse nosso primeiro debate, o que eu queria trazer a vocês é essa mensagem de tranquilização, mas uma mensagem igualmente realista, de que vivemos um cenário aparentemente desfavorável, mas historicamente sempre conseguimos dar a volta por cima, os processos nunca acabaram, com o fomento da economia que se anuncia aí com uma taxa de juros a 6% ao ano, possivelmente haja um reaquecimento dos processos na Justiça do Trabalho. É o que já se nota estatisticamente nesse ano de 2019 em relação ao ano de 2018. Pessoal, vamos firmes, estudemos para o concurso, o MPT está aí, eu quero contar com muitos alunos aprovados e quero contar com o depoimento de vocês também. Grande abraço, galera!